Fala galera nerd, Racing Geek aqui, e hoje eu vou vir falar sobre o capítulo mais recente de One Punch Man, que supostamente upou o Empty Void para Multiversal e a cosmologia de One Punch Man para Multiversal+. Dito isso, roda a vinheta. E aí galera nerd, como vocês sabem, até porque eu disse no começo, vamos falar sobre o One Punch Man. E como não tem muito sobre o que falar desse assunto, eu acho que o vídeo aqui vai ser bem mais curto do que ele costuma ser, justamente porque, é One Punch Man e é The Book. Não precisa de muita coisa para você provar que One Punch Man não é um verso extravagante em poder bruto. Mas enfim, vamos continuar com o vídeo. Aliás, como vocês já devem saber pela aba da comunidade, eu acabei mudando de residência, o que significa que agora eu não tenho um PC para mim conseguir manter minha voz fixa. E também o PC não era lá essas coisas, como vocês já podem ver nos vídeos antigos. E geralmente vocês vão acabar escutando ruídos ou sons irritantes desses passarinhos do caralho. Mas é justamente porque eu não tô ficando parado, justamente por estar usando o celular. Tô tendo que andar pro lado e pro outro, não tô cortando o áudio como eu deveria fazer quando eu fazia no PC. Isso acaba mudando muitas coisas, como a forma de edição, a pessoa que está editando também é uma outra pessoa. O cara das edits, que eu vou deixar mencionado aqui no comentário e na descrição. Você pode visitar o canal dele lá, que o cara é ótimo, o cara faz edit muito foda. E como vocês podem escutar também, eu tô gaguejando muito. E sendo um pouquinho mais apressado, justamente porque minha casa não tá vazia e vai ter muitos sons de outras pessoas conversando ao fundo do áudio. Mas mesmo assim eu espero que vocês consigam me acompanhar nessa jornada. Bom, primeiramente vamos falar sobre o quão precoce e desorganizada é a fandom de One Punch Man. E eu não falo exclusivamente só da fandom de One Punch Man, porque todas as fandoms fazem isso. Tipo, por exemplo, Kimetsu no Yaiba. Atualmente, Demon Slayer está sendo wankado para FTL e nível Iria, sendo que não tem argumentos para isso. A não ser um cálculo staking que eles estão fazendo por agora. Jujutsu Kaisen também tem. Eu não vou passar pano pra Jujutsu Kaisen só porque meu conteúdo na maioria das vezes é sobre Jujutsu Kaisen. Vamos lá, Dragon Ball também tem. Então, significa que eu tô reclamando de uma coisa em comum em várias outras obras. Mas One Punch Man, ela acaba se destacando justamente por causa do seu invencível, entre aspas, protagonista. Quem seria? O Saitama em si. Até porque se você não sabe se o Saitama é o protagonista de One Punch Man, você deve estar de brincadeira com a minha cara. Como normalmente eu falo, nos últimos vídeos que eu fiz sobre o debunk de One Punch Man, o Saitama começou a ser superestimado justamente por causa da fala do Genos, não o Genos que acompanha o protagonista, mas sim o Dr. Genos, que diz que o Saitama quebrou seu limitador e acabou que não tendo barreiras para onde sua força poderia chegar. E como a mente dos fanboys do Saitama é um pouco dislexa, eles acabaram de citar que isso é uma confirmação que o Saitama é invencível, que ele não pode ser superado. O que não é verdade, até porque nas entrevistas do One, o próprio confirmou que o Saitama ele só estava no seu ápice, que a sua obra era feita para zoar aquelas outras que o protagonista seguia uma jornada, ficando cada vez mais forte até superar todo mundo e ser um foda do caralho lá. O Saitama ele já tá no seu auge desde o começo do anime. E auge entre aspas. Por que auge entre aspas? Sendo que na luta contra o Garou Cósmico é dito que o Saitama precisou ter um surto de emoções para ter que evoluir. Ou seja, significa que o Saitama ele já tinha alcançado aquele seu limite durante o desastre cósmico. E claro, só pelo fato do Saitama precisar evoluir para conseguir lutar contra o Garou, significa que ele já estava no seu limite. Ou seja, o Saitama ele precisou de uma evolução forçada para que ele consiga lutar contra o Garou cada vez mais. E para alguns que wankam o Saitama para nível universal justamente por ele ter feito aquele buraco no espaço na luta contra o desastre cósmico, o Saitama não é universal. Primeiramente, destruir estrelas claramente não é um feito universal. Se você olha para aquilo, vê as luzes das estrelas dissipando e apagando uma certa localidade do universo e dizer que ele é universal por causa disso, você está totalmente errado. Até porque se você olhar bem para a localidade em que isso tudo foi destruído, no caso as estrelas,
e destruído, entre aspas, até porque quando você olha o desastre cósmico novamente, que foi a luta do Saitama contra o Garou, no final dela as estrelas voltam a ter luminosidade no local em que foi apagas. E você pode deduzir que isso não é um feito universal. Claramente você precisa ter uma noção sobre como funciona o sistema de tier e power scaling. Ou seja, aquela localidade que o Saitama acabou destruindo foi um feito apenas multi-solar system, ou seja, multisistema solar. E não, o Saitama não pode ser escalado para galáxia, multigaláxia sem um feito válido. O que vocês estão utilizando são apenas deduções para alcançar um nível maior para o Saitama. E eu posso fazer isso também, eu posso dizer, sei lá, Demon Slayer é universal porque o Castelo Infinito tem infinito no nome, foda-se. Viu como isso não dá certo? Bom, vamos continuar falando sobre One Punch Man porque Demon Slayer não tem porra nenhuma a ver com esse anime. Mas enfim, vamos falar sobre o capítulo mais recente que, entre aspas, deu polêmica entre as comunidades. O feito de qual estou falando é o feito de Empty Void. No caso, o feito dele sair da causalidade natural do universo e observando outras linhas temporais como bolhas. E não, ele não dobrou aquelas linhas temporais como bolhas. Ele apenas enxergou elas como bolhas. É um erro de tradução que foi recente naquele capítulo. O capítulo foi traduzido muito rápido, não deu como eles analisarem cada palavra. Então, vocês podem até mesmo ver no vídeo do cara que ele explica bem sobre isso. Claro que eu também não vou ficar me aprofundando sobre um assunto que já é óbvio, então eu vou mais falar sobre o debug em si diretamente, que no caso foi o Empty Void sair da causalidade natural do universo e ter ido ao tal hiperespaço, onde reside todas as linhas temporais que o One Punch Man tem. No caso, isso não se enquadra como feito 5D. O Empty Void não transcendeu qualitativamente, não transcendeu de nenhuma outra forma qualquer dimensão de quarta dimensão. Até porque se ele fizesse isso, ele seria bem mais forte que o próprio God, que foi afetado por manipulação de espaço-tempo do Blast, o que significa que o One Punch Man até então é limitado ao 4D, ou seja, ele é limitado a Universal mais, a Multiversal mais. Mas isso significa que a cosmologia de One Punch Man chegue nesses níveis? Não, não significa nada disso. Até porque quando você olha o capítulo em si, você vê que o Empty Void cita que cada uma delas está borbulhando infinitamente como bolhas. Ou seja, ele está utilizando um tipo de referência. É como se você estivesse num banho e visse, por exemplo, você passar um sabonete no seu corpo. Geralmente você acaba criando bolhas de sabão com isso. Significa que as bolhas vão ficar eternamente naquele seu corpo? Não, porque você vai tomar banho claramente, se é que você toma banho. Mas enfim, você vai tomar banho e vai esvair essas bolhas do seu corpo. O que significa que aquelas bolhas são temporárias. E o que eu quero dizer com isso? Significa que os futuros, as causalidades, os destinos e qualquer outra putaria que rolou nesse capítulo são limitados ao 2B. O que significa 2B? Bom, 2B na Versus Battle, o nível 2 é o nível multiversal, ou seja, o nível multiversal padrão. Significa que o One Punch Man não passa desse nível. E caso você esteja em dúvida sobre como realmente funciona essa cosmologia, eu posso explicar pra você, até porque Bleach também segue essa mesma lógica dos futuros alternativos. No caso, cada ação gera uma possibilidade, e cada possibilidade gera uma ação futura com mais possibilidades e assim se segue infinitamente. Significa que o número de possibilidades vai crescer sem nenhum fim predestinado. Ou seja, geralmente o termo usado para crescendo infinitamente é sobre um número que nunca mais vai parar de crescer. Ele vai ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Mas não significa que ele chegue ao conceito de infinito de fato. No caso, esse ciclo ele nunca vai ter um fim, mas nunca vai se manter lá eternamente. No caso, cada ação gera uma possibilidade diferente, e cada possibilidade diferente gera uma ação futura diferente.
Resumindo mais ainda, se por um acaso você tropeçar no meio segundo, você gera uma possibilidade em um futuro que você nunca tropeçou. Só que dentro dessa possibilidade, vai existir outra possibilidade em que você tropeçou e caiu. Pronto. E por aí vai mudando. Cada vez esse tropeção vai ser bem mais diferente do que na sua outra linha do tempo passada. E assim a gente pode concluir que a cosmologia de One Punch Man se limita até então ao 2B, multiversal padrão. E agora a gente vai falar sobre o corte do Empty Void. Até porque eu acho que não tem muito o que falar. O corte do Empty Void não passa, ele não corta dimensões. O corte dele vai do hiperespaço ao mundo real, ou seja, ao mundo em que ele estava convivendo. O corte vai passar disso para lá, ficando invisível a olhos nus. E por que disso? Justamente por esse corte, no caso, está residindo numa dimensão superior, entre aspas, superior à terceira dimensão em que o mundo vivo existe. Significa que esse corte vai interagir com os alvos, mas os alvos não podem interagir com o corte. Eles não verão o corte, eles não vão pressentir o corte, a não ser que eles sequer tenham a manipulação do espaço-tempo ou algo que consiga, por exemplo, eu me perdi aqui na fala. Interagir com a manipulação do espaço-tempo. No caso, o Saitama não é capaz de fazer isso, justamente porque lá no Desastre Cósmico, o God, que estava na dimensão superior, que é uma dimensão 4D, ele não conseguia enxergar o God. E sobre o Empty Void e o God negar distância, energia e por aí vai. No caso, isso é uma descrição de quarta dimensão. Se vocês não sabem disso, pelo amor de Deus, vão ter um estudo básico. Eu posso até deixar aqui na imagem do vídeo, para vocês entenderem como é que funciona. Dimensão, largura, energia e por aí vai. Resumidamente, o vídeo em si vai falar só sobre uma coisa rasa que é só o debug de One Punch Man. Não significa que ninguém vai ter esse tier que a cosmologia tem por agora, mas significa que até então, aonde chegamos no capítulo recente, isso é praticamente impossível. Talvez o God seja o único a se escalar com sua cosmologia. Eu quase esquecendo de falar uma coisa. O feito do Empty Void sair da causalidade natural do universo é apenas um feito de hacks. Desculpa decepcionar vocês, fanboys de One Punch Man, mas isso sim é um feito de hacks. Tanto é que ele fala que vai usar um jutsu especial para isso. E não estamos falando de Naruto, caralho. O cara é um ninja, o cara pode usar jutsu e foda-se. Mas enfim, o Empty Void utilizou hacks para sair da causalidade natural do universo, enxergar o universo em que ele estava como uma bolha e desta bolha usar o seu corte interdimensional. Ou seja, o corte dele saiu do hiperespaço ao mundo em que ele enxergava como bolha. E pronto, a conclusão sobre esse vídeo é que o One Punch Man é apenas 2B, multiversal padrão, com velocidade massivamente mais rápida do que a luz e não vai se enquadrar em velocidade infinita. Sobre o Saitama lá no Desastre Cósmico ter conseguido criar clones que manifestaram, entre aspas, a capacidade física do mesmo, isso é apenas um pós-imagem. Até mesmo Kuririn pode fazer isso, o que significa que se o Saitama tem velocidade infinita por isso, todo verso de Dragon Ball tem essa capacidade. Mas enfim, esse é o fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Weezer, se inscreve no canal do Franny, do Gallic e do meu editor, que é o cara das edits. Eu também tenho um outro editor, porque por enquanto ele não tá trabalhando por agora. Mas se inscreve lá no canal do cara das edits, que o cara é bem foda. E eu lembro que seu nome é King, tá? No caso, no Discord. Mas enfim, se inscrevam lá e valeu e fui!